Noiva, de Alia Zelwood, autora de A Hipótese do Amor. Um romance paranormal com humor, reviravolta, de Hannah Witten, autora de Para o Trono. Editora Arqueiro. Livro completo na playlist nesse canal. Quem teve a ideia de estudar o universo? Uma ótima leitura. Capítulo 10. Ele não é imprudente, nem negligente, nem excessivamente crédulo. Mas reconhece um aliado formidável quando encontra um. Muitos cômodos da casa seriam perfeitamente adequados para uma conversa em particular, mas nos encontramos sentados à mesa da cozinha, uma caneca de café puro na frente de Love, fumegando continuamente enquanto o sol lá fora luta para nascer. Minha noite foi insone, como a maior parte delas. A dele também, a julgar pelas olheiras. O rosto de Love, como sempre, parece esculpido, lindamente entalhado. Ele não se barbeia há algum tempo, e está nítido que um pouco de descanso e um período de 2 semanas sem um golpe de estado lhe fariam bem. Tenho uma certa suspeita de que ele não vai conseguir nenhum dos dois. Eu não conseguia entender por que você aceitou, diz ele entre goles, quase casualmente. Todas as outras interações que tivemos foram repletas de tensão, logo após ele me pegar em situações comprometedoras. Agora, não somos melhores amigos, mas me pergunto se esse é o verdadeiro Love quando suas energias não estão totalmente focadas em tentar proteger seu bando. Uma presença constante, tranquilizadora e maciça. Sua boca até se contraiu em um quase sorriso quando ele me viu descer a escada, enquanto gesticulava para que eu me sentasse à sua frente. Ele continua. Por que faria isso de novo? Você pensou que eu tinha complexo de mártir? Abraço as pernas junto ao peito, observando os lábios dele se fecharem sobre a borda da caneca. Não tenho qualquer lealdade aos vampiros. Ou aos humanos, com uma única exceção. E vou encontrá-la. Ele pousa a caneca sobre a mesa e pergunta, sem rodeios. Tem certeza de que ela está viva? Espero que esteja. Sinto um aperto no peito. Se não estiver viva, ainda preciso saber o que aconteceu com ela. Se eu não fizer isso, ninguém mais vai pensar nela. Ninguém mais vai saber sequer o seu nome, exceto um punhado de órfãos que fizeram bullying com ela por ser vesga, colegas de trabalho que nunca entenderam seu senso de humor, pessoas com quem ela saiu, mas por quem nutria um sentimento morno. Isso é inaceitável. Ela faria o mesmo por mim, digo. Love assente sem hesitar. A lealdade, suspeito, é um conceito dolorosamente familiar para ele. Você sabe qual era a matéria que ela estava escrevendo? O que despertou o interesse dela por Ana? Não. Em geral ela falava comigo sobre as reportagens que fazia, pelo menos por alto. E costumava cobrir pautas de economia. Crimes? Às vezes. Quase sempre análise de mercado. Ela se formou em economia. Love tamborila na borda da mesa, refletindo. Alguma coisa sobre relacionamentos entre licanos e humanos ou vampiros e humanos? Ela cresceu como a companheira da colateral. Não ia tocar numa merda desse tipo nem com uma vara de 3 metros. Esperta. Ele se levanta e vai até a geladeira que não tem sangue. Os ombros largos fazem a cozinha parecer menor enquanto ele pega alguns itens que leva para a mesa. Um pote de manteiga de amendoim que desperta meus interesses mais nefastos. Pão fatiado. Geleia de algum tipo de fruta vermelha que me deixa confusa. Serena adorava frutas vermelhas, e tentei em vão memorizar os nomes delas. Queria ver as mensagens que ela trocou antes de desaparecer. Você ainda tem acesso a elas? Tenho. E eu já examinei tudo. Nenhuma pista. Ele pega 2 fatias de pão. Seus antebraços são fortes, músculos grandes marcados por algumas cicatrizes brancas. Se houver questões de licanos envolvidas, você pode não saber o que está procurando. Converse com Alex e entregue as mensagens. Para. Ei. Mudo de posição e enfio as pernas sob o corpo. Não vou entregar nada até que me diga o que você está procurando. Ele levanta a sobrancelha. Você não está em posição de negociar, Misere. Nem você.
Ele levanta a sobrancelha ainda mais. Ok, talvez você esteja mais do que eu. Mas, se vamos fazer isso, preciso saber o que você ganha, porque duvido muito que de repente se importe o suficiente com minha amiga humana para me ajudar a encontrá-la. Ele é bom em sustentar o olhar, fixar aqueles olhos árticos sem dizer nada, e eu me contorço na cadeira, acalorada. Como esse cara faz com que alguém cuja temperatura basal é de 34 graus e quase não tem nenhuma glândula sudorípara se sinta pegajosa? É sobre Ana, certo? Você acha que Serena estava procurando Ana? Mais olhares fixos. Vento Mistral com um toque de avaliação. Ouça, é óbvio que você quer descobrir porque uma humana sabia da existência de sua irmã. E não estou pedindo que você confie em mim. No entanto, eu acho que vou, diz ele finalmente, com firmeza, e então começa a espalhar manteiga de amendoim no pão, como se tivesse resolvido um assunto importante e agora precisasse de um lanche. Você vai confiar em você. Não estou entendendo. Não. Sua expressão não é terna, mas conciliadora. Gentil. De divertimento, com certeza. Não achei que entenderia mesmo. Eu estava apenas propondo que trocássemos informações. E você poderia fazer muitas coisas horríveis com as informações que estou prestes a dar. Mas você já esteve no lugar da Ana antes. Está machucada porque correu para ajudá-la quando o sol ainda não havia se posto. Love aponta a pele avermelhada do meu braço direito e me entrega uma bolsa de gelo. Ele deve tê-la retirado do freezer antes. E a sensação é muito, muito boa. Embora estivesse equivocada, duvido que jogaria Ana aos leões. Não mais equivocada do que quem a usou como isca. A propósito, belo modelo de paternidade, acrescento, um tanto maliciosamente. Havia 8 licanos monitorando a situação, diz ele, sem se ofender. E um rastreador na roupa dela. Max não tinha carro, então sabíamos que ele tentaria entregar Ana a outra pessoa. Em nenhum momento ela correu um perigo real. Claro. Dou de ombros, fingindo que não me importo. E crianças são dóceis e adaptáveis, peões perfeitos nos jogos de poder dos grandes líderes, certo? Só posso proteger Ana se souber de onde estão vindo as ameaças a ela. Ele se inclina sobre a mesa. O cheiro do seu sangue é como uma onda batendo na minha pele. Eu não sou como o seu pai, Misery. Sinto a garganta subitamente seca. Bem, você está errado. Eu jogaria Ana aos leões se tivesse que escolher entre ela e Serena. Tenho prioridades, muito pouco coração e não sinto prazer em mentir quando os outros estão sendo sinceros comigo. Ana pode estar me cativando, mas não foi ela quem dormiu ao meu lado por uma semana inteira quando, aos 14 anos, tive convulsões ao tentar lixar minhas presas pela primeira vez. Com um ralador de queijo. Sério? Ele não parece acreditar em mim. Tomara que não chegue a esse ponto. Não acho que isso vá acontecer. E faz sentido para nós colaborarmos um com o outro. Como irmão da Ana e irmã da Serena. Seus olhos encontram os meus, sérios e perturbadores. Não como marido e mulher. Porque somos isso também, mesmo que seja perturbadoramente fácil esquecer. Desvio o olhar para um bocado de manteiga de amendoim na borda do pote. É do tipo sem pedacinhos crocantes de amendoim, que, sim. Apoio a bolsa de gelo na mesa e me recosto na cadeira, o mais longe possível dela. A propósito, ela faz 7 anos no próximo mês, diz ele. Ela mente melhor com palavras do que com os dedos. Os pais dela. Onde estão? Há uma hesitação infinitesimal em seu movimento, e ele pousa o pote de geleia. A mãe morreu. O pai está em algum lugar no território humano. Existem licanos em território humano? O maxilar de Love se contrai. É aqui, Misery, que estou dando um voto de confiança para você. Meu coração paralisa. Uma lembrança passa velozmente, meu primeiro dia sozinha entre os humanos, depois que papai, Vânia e o restante do comboio de vampiros partiram. O cheiro aterrorizante do sangue deles, os estranhos sons que produziam, os seres esquisitos se aglomerando ao meu redor.
sabendo que eu era o único membro da minha espécie em um raio de quilômetros e quilômetros. Eu não quero isso para ela. Não quero isso para ninguém. Ana é humana? Uma colateral? Ele faz que não com a cabeça. Sou tomada de alívio. Ok. Ela é licana. Então por quê? Paro, porque Love faz que não com a cabeça outra vez. Eu sei qual é o cheiro dos vampiros, quais são suas necessidades e limitações. E Ana não é uma de nós. O que nos deixa com uma única outra possibilidade. Não, digo. Love não responde. Sua faca tilinta na lateral do prato e ele cruza os braços diante do peito. Sua expressão permanece fixa de uma forma que me deixa totalmente abalada. Não é possível. Eles. Não. Não os dois. Por que ele está em silêncio? Por que não está me corrigindo? Geneticamente, não é. É? Aparentemente, sim. Como? São tantos os níveis de impossibilidade aqui. Que um humano e um licano sequer queiram fazer o que é necessário para produzir uma criança. Que funcione, fisicamente. Que tenha consequências. Os licanos podem não enfrentar tantas dificuldades quanto os vampiros, mas suas taxas reprodutivas ainda são mais baixas que as dos humanos. Eu me levanto de um salto, em um surto de energia nervosa e incrédula. Imediatamente volto a me sentar quando as solas machucadas dos meus pés protestam. Mas ela é sua parente, não é? Os olhos. Os olhos da minha mãe. Ele assente. Ela era uma das ajudantes de Roscoe. Supervisionava as florestas entre o território dos licanos e o dos humanos. Oficialmente, sob o comando de Roscoe não existiam relações diplomáticas. Na prática, acordos muito limitados com os humanos eram negociados constantemente, em especial nas áreas de conflito intenso. Acredito que foi assim que ela conheceu o pai da Ana, mas eu não estava por perto na época. Ele parece lamentar, e me lembro dos lindos desenhos de casas, o único espaço trancado em seu quarto. Ele não é seu pai, é? Meu pai era um licano. Morreu quando eu era criança. Não vou perguntar se meu povo esteve envolvido nisso, porque tenho certeza de que sei a resposta. Por que você está contando isso para mim? Ele fica em silêncio por um tempo, os olhos voltados para baixo. Só quando sigo seu olhar é que percebo que ele fita nossa aliança de casamento em seu dedo anelar. Você sabe o que faz dos alfas bons líderes? Pergunta ele, sem levantar os olhos. Não tenho a menor ideia. Ele solta uma risada. Nem eu. Mas às vezes há decisões que parecem certas, no mais fundo do meu ser. Ele passa a língua pelos lábios. Você é uma delas. O sangue flui, quente, até minhas bochechas. Não há como Love não perceber, o que é mortificante. Só sinto gratidão por ele optar prosseguir sem mencionar o fato. Eu estava morando na Europa quando minha mãe foi ferida, mas voltei imediatamente. Quando ficou óbvio que poderia não se recuperar, ela me contou sobre o pai biológico da Ana. O pai biológico humano. Inconcebível. Achei que ela estivesse delirando por causa dos medicamentos. Ou apenas enganada. Inclino a cabeça. O que mudou? Algumas coisas em Ana. Coisas que me fizeram interpretar o que minha mãe disse como mais do que uma ilusão induzida pela morfina. Como o quê? Para começar, Ana não se transmuta. Ah. Ela já deveria? Uma criança licana, sim. Na verdade, durante a lua cheia, ela teria dificuldade em não se transmutar. Além disso, o sangue dela é vermelho escuro em vez de verde. Ao mesmo tempo, ela tem características de licano. É mais ágil e mais forte que um humano. Os sinais vitais dela estão por toda parte. Depois que minha mãe morreu, muito discretamente, mandei o DNA dela para teste. Juno é geneticista e pôde ajudar. Ele torna a pegar a faca e espalha mais geleia. O pote de manteiga de amendoim ainda está ali. Aberto.
Na época, Roscoe era o alfa, era fácil prever o que ele faria se descobrisse que tinha um meio humano em seu bando. Roscoe não era muito fã de humanos, hein? Ele me lança o olhar de quem acaba de ouvir o eufemismo da década. E ela era irmã do cara que tinha o cheiro de quem ia roubar o emprego dele, murmuro sem pensar, então percebo a surpresa de Love. O que foi? Eu sei das coisas. Roscoe nunca foi um alfa pacífico, mas, nos últimos anos, os posicionamentos deles gradualmente escalaram para a extrema agressividade. Ele exigia o controle de certas zonas desmilitarizadas e começou a aplicar políticas de tolerância zero. Matamos mais humanos e vampiros na última década do que nas 5 anteriores, e, em contrapartida, eles mataram mais de nós. Foi quando vários dos ajudantes dele começaram a discordar abertamente dessas políticas. A dissidência deles foi recebida com outro aumento da violência. Nesta época do ano passado, mais licanos estavam morrendo nas mãos de outros licanos do que nas de qualquer outra espécie. Minha mãe foi um deles. Ele comprime os lábios. Voltei para casa, desafiei Roscoe e venci. Seus 4 ajudantes mais leais me desafiaram e venci novamente. Havia outros, cada vez mais fracos, e parecia tão desnecessário, ele esfrega o queixo com a palma da mão. O gesto característico de quando está pensando, começo a perceber. Foi um erro meu. Eu não deveria ter deixado nenhum deles viver. Observo Love, pensando se algum dia ele quis ser alfa. Pensando em como eu me sentiria liderando milhares de pessoas sem sentir uma verdadeira vocação para isso. Pelo menos meu pai aprecia a vida na política de altos riscos, nos subterfúgios e nas disputas mesquinhas contra os outros conselheiros. Deixe que eu adivinhe, aqueles que você derrotou mas deixou vivos se reorganizaram como os leais e vêm aliciando jovens machos. Ele confirma. É um grupo pequeno, mas estão dispostos a descer a um nível a que eu não posso. E eles têm a bênção e a liderança da Emery, parceira do Roscoe. Ela nega, é claro, e é uma jogadora inteligente o bastante para evitar que os ataques recentes sejam rastreados até ela, mas temos informações. Se fosse eu, tomaria emprestada uma página da cartilha do amado Roscoe dela e lidaria com a dissidência do mesmo jeito. A boca dele se curva quase imperceptivelmente, como se estivesse tentado a fazer exatamente isso, e eu sorrio também. Nós nos encaramos por um momento antes que ele continue. Ana não sabe quem é o pai verdadeiro dela. Quem ela pensa? Vincent. Era outro dos ajudantes do Roscoe, e ele e minha mãe mantiveram um relacionamento de idas e vindas durante anos. Ele foi atacado no território dos vampiros quando Ana tinha cerca de 1 ano de idade. O restante do bando também tem a impressão, fortemente encorajada pela minha mãe, de que Ana é filha dele. Como você explica a parte de não se transmutar? Não são muitas as pessoas que sabem disso, e existem outras condições que podem impedir a transmutação, incluindo um bloqueio psicológico. Eles são raros, mas não tão raros quanto um licano metade humano. Quem mais sabe? Juno e Cal, porque crescemos juntos e eles são da família. Mickey também. Ele era um dos ajudantes do Roscoe, a única pessoa em quem minha mãe podia confiar quando eu estava fora. Além deles, achava que minha mãe não tivesse contado a ninguém. Mas estou começando a duvidar disso. Só posso imaginar que o interesse da Serena pela Ana seja porque ela é meio humana. E se Serena sabe? Não há como dizer quem mais sabe, finaliza ele. Tamborilo na mesa, refletindo. Max não disse nada de útil sobre os leais? Ele não sabe muito, além do nome de alguns membros do escalão inferior. Os leais o recrutaram porque ele tem ligações com alguns dos meus ajudantes e fácil acesso a Ana, mas não confiavam nele o suficiente para revelar nada. Ele não sabia para quem iria entregá-la. Você acha que os leais sabem sobre ela? Uma pausa pensativa. É uma possibilidade. Mas é mais provável que queiram usar meu único parente vivo para me forçar a ouvir as exigências deles. Sabem que sou o alfa legítimo e que ninguém poderia me vencer no desafio. Ele parece mais resignado do que orgulhoso. Não é um plano bem pensado da parte deles, mas estão desesperados.
E são impertinentes. Ele massageia o osso do nariz. Eles não podem simplesmente se separar e formar o próprio bando? Seria uma decisão muito bem-vinda, que tornaria minha vida bem mais fácil. Mas eles não têm os recursos nem a liderança necessária para isso. O que querem é o controle dos ativos financeiros do bando do Sudoeste. Emery vem de uma longa linhagem de licanos poderosos, e ela vê isso como algo que lhe é de direito. Só que, nos últimos meses, os leais vêm sabotando obras, destruindo infraestruturas, atacando os meus ajudantes. Ninguém que recorra a isso deveria estar no controle do maior bando do país. Nem de um galinheiro, se quer saber a minha opinião. Mordo o lábio inferior, refletindo. Quem é o pai da Ana? Minha mãe nunca me contou. Tenho a impressão de que ele já tinha família e que, quando ela tentou falar da Ana, ele não acreditou nela. Isso. Não posso culpar o cara. Então, voltando a Serena. Além de você, apenas Juno, Cal e Nick sabem sobre Ana. Algum deles poderia. Dirijo a ele um olhar demorado e significativo, que, espero, lhe dirá aquilo a que não pretendo dar voz. Ele faz que não e começa a cortar a casca do pão do sanduíche. Sigo o ritmo, hipnotizada por suas mãos elegantes, e lembro que isso era algo que Serena fazia com seu pão quando éramos mais jovens que Love, com certeza. Eu não teria pensado que um lobo mau adulto seria tão enjoado com a comida. Não quero semear a discórdia e juro que isso está apenas ligeiramente relacionado ao desejo da Juno de me estripar, mas talvez você devesse investigar a possibilidade de um deles ter dado com a língua nos dentes. Fiz isso. Apesar de eles terem arriscado a vida por mim uma dezena de vezes. Ele diz isso com raiva, como se fosse amargo e doloroso, algo de que ele se envergonha, e um pensamento me ocorre, que talvez Love seja o tipo de líder que mede sua força não pelas batalhas que vence, mas pela confiança que é capaz de conceder aos outros. Há algo nele, na forma como comanda, que consegue ser ao mesmo tempo pragmático e idealista. Ele deixa a casca do pão de lado e apoia a palma das mãos na mesa mais uma vez, me olhando nos olhos. Perguntei. Eles não estão envolvidos e não contaram a ninguém. Ok, sim, mas... Há uma coisa que as pessoas às vezes fazem, para a qual vocês talvez não tenham um termo. Os vampiros chamam de mentir. Seu olhar é fulminante. Eu saberia se eles estivessem me traindo. É essa coisa de farejar a mentira? Isso realmente funciona? Desta vez ele fica menos impressionado com meu conhecimento sobre os segredos licanos. Talvez porque não sejam segredos. Nem sempre. Mas o cheiro muda com os sentimentos. E os sentimentos mudam com o comportamento. Faço uma careta. Ainda não consigo acreditar que o tempo todo você sabia que Max estava mentindo e ainda assim colocou guardas para me vigiarem. Eu coloquei guardas com você para sua segurança. Ah. Foi isso? Eu não tinha considerado essa possibilidade. Demora um longo segundo para que minha avaliação dos últimos 5 dias se ajuste. Ah, de fato. Eu posso cuidar de mim mesma. Contra um jovem licano sem treinamento de combate, sim. Contra alguém como eu, duvido. Eu poderia responder com deboche e ficar ofendida, mas gosto de pensar que conheço meus limites. Isso aumenta? O quê? O cheiro. Só estou me perguntando se é por isso que, para você, eu tenho cheiro de sopa de peixe. Será que menti demais na vida? É uma pergunta genuína, mas Love solta um suspiro profundo e me deixa no vácuo. Ele coloca a comida de volta na geladeira, com uma flagrante exceção, a manteiga de amendoim. Meu cérebro glutão deve estar sobrecarregado pela possibilidade biológica de humanos licanos, porque ele envia minha mão para pegar um pouco da substância na borda e levar direto aos lábios, e já faz tanto tempo, e é tão bom. Que diabos? Abro os olhos. Love olha com curiosidade para o modo como estou sugando meu dedo indicador. Você está comendo? Não. Ruborizo, mortificada. Não, repito, mas a manteiga de amendoim gruda no céu da minha boca, distorcendo a sílaba.
Me disseram que vampiros não ingerem comida. Não consigo me lembrar da última vez que senti tanta vergonha. Serena me obrigou, digo, sem pensar. Love olha ao redor, para o número 0 de Serenas à vista. Não agora. Mas foi ela quem me fez experimentar pela primeira vez. Limpo o dedo na blusa. Humilhante. O vício que se seguiu foi todo meu, admito com um murmúrio. Que interessante. Seu olhar é perspicaz, e ele parece mais do que interessado. Parece intrigado. Por favor, me mate agora. Então você pode digerir comida. Há algumas. Nossos molares em geral são vestigiais, então não podemos mastigar, mas a manteiga de amendoim é macia e cremosa e eu sei que é errado, mas... Estremeço com o quanto esse gosto é incrível. E com o quanto comer é considerado vergonhoso e autoindulgente entre os vampiros. Nem mesmo viver entre os humanos me tirou essa concepção. Nem mesmo ver Serena engolir 3 potes de macarrão instantâneo às 2 da manhã porque estava com vontade de beliscar uma coisinha. Isto é tão indigno. Você pode, por favor, não contar a ninguém e jogar meu cadáver no lago depois que eu passar pelo triturador de lixo, que é o que vou fazer agora mesmo? Seus lábios se contraem no fantasma de um sorriso. Você está com vergonha. Claro. Por que está comendo algo que não precisa para sobreviver? Isso mesmo. Eu como por prazer o tempo todo. Ele dá de ombros, como se os ombros largos quisessem concordar com ele. Temos um apetite saudável. Precisamos de nutrição. Finge apenas que é sangue. Não é a mesma coisa. Vampiros não bebem sangue por prazer. Nós o engolimos quando precisamos e depois não pensamos mais no assunto. É uma função corporal. Tipo, sei lá, fazer xixi. Ele se senta na minha frente, foda-se ele. Eu odeio profundamente pela maneira como empurra o pote em minha direção, mantendo os olhos fixos nos meus o tempo todo. Ele está me desafiando. E isso diz algo sobre o quanto essa pasta idiota e viciante, que cogito comer um pouco mais, é mais forte do que eu. E então eu simplesmente me rendo. O que os vampiros fazem por prazer? Pergunta ele, a voz um pouco rouca. Não quero mostrar minhas presas para ele, mas é difícil quando estou lambendo manteiga de amendoim dos dedos. Não tenho certeza. Meu tempo entre eles foi exclusivamente na infância, quando as regras abundavam e as indulgências eram escassas. Owen, o único vampiro adulto com quem tenho conversas regulares, gosta de fofocar e fazer comentários cáusticos. Meu pai tem suas manobras estratégicas e golpes de estado moderados. Como os outros se divertem nas horas vagas, não faço ideia. Fazer amor, provavelmente? Por favor, tire isso de perto de mim. Ele não afasta. Em vez disso, me encara intensamente por muito tempo, divertindo-se com minha falta de controle. Quando ele abaixa a cabeça, o gesto parece exigir algum esforço. O que Serena poderia estar investigando? A voz dele é áspera e me traz de volta à realidade. Ela nunca mencionou os licanos em nossas conversas, nadinha. Mas Serena não amava os colegas da seção de economia. Talvez estivesse procurando um emprego melhor e explorando histórias não relacionadas à economia. Mas acho que ela teria me contado. Será? Claramente ela estava escondendo coisas de você, diz uma voz irritante que eu silêncio. Mas sei que ela não publicaria uma história que tivesse o potencial de colocar uma criança em perigo. Não tenho certeza se Love acredita em mim, mas ele passa a mão pelo queixo, organizando os pensamentos. Seja como for, nossas prioridades coincidem, diz. Nós dois queremos descobrir quem contou a Serena sobre Ana. Pela primeira vez desde essa farsa de casamento, não. Pela primeira vez desde que aquela bruxa da Serena não apareceu para me ajudar a trocar os lençóis, sinto uma verdadeira e genuína explosão de esperança. Ellie, Morella não é apenas uma migalha perdida, mas um fio em que me segurar e puxar. Vou deixar que você acesse qualquer tecnologia que precise. Não que você tenha pedido minha permissão, acrescenta ele com a voz arrastada.
Você deveria dar uma olhada nas mensagens da Serena nas semanas anteriores ao desaparecimento. Eu sei que já tentou, mas deveria fazer referência cruzada com nossos dados. Eu vou dar informações sobre o paradeiro da Ana que podem ajudar a trazer mais luz à questão. Alex vai ajudar e monitorar você. Faça uma careta, o que o leva a acrescentar severamente. Você ainda é uma vampira vivendo em nosso território. E eu aqui pensando que estávamos firmes no estágio da aliança do nosso casamento. Eu não me importo com a supervisão. O problema é que Alex parece ser um hacker tão bom quanto eu, e essa é a única área em que me permito ser competitiva. Ok. Obrigada, acrescento, um pouco amuada. Ele assente uma vez. A conversa chega a uma espécie de pausa, que então se estende e se transforma em um silêncio constrangedor, o que significa que Love concluiu o assunto. Estou sendo dispensada. Dou uma última olhada, meio de repugnância, meio de desejo, para o pote de manteiga de amendoim e me levanto, enfiando as mãos nos bolsos do short. Vou começar agora. Vou pedir ao Mickey que leve algo para você passar aí. Fico confusa. Então percebo que os olhos dele estão percorrendo lentamente minhas pernas nuas. Ah! Meus pés? Estremeço, mas não está frio. Agora que penso no assunto, tem dias que não faz frio aqui. E seus ombros? E suas costelas? Franzo a testa. Como você sabe que minhas costelas estão doendo? Saberes que vêm com a profissão. Inclino a cabeça. Ele não é formado em arquitetura? Será que pareço a torre inclinada de Pisa? Ensinamos os jovens licanos a estudar potenciais inimigos em busca de fraquezas. Você esfregou o tórax algumas vezes. Ah! Essa profissão. Você precisa de um médico? Não, são apenas mais queimaduras. Levanto a blusa, embolando-a bem debaixo do sutiã e inclinando-me ligeiramente para mostrar a ele. Minha regata estava torta, e o sol conseguiu penetrar. De repente, as pupilas dele ficam tão grandes quanto as íris. Love vira abruptamente a cabeça na direção oposta. Os tendões de seu pescoço se esticam e o pomo de Adão sobe e desce. Você precisa ir, diz ele. Ríspido. Cortante. Ah! Seus ombros relaxam. Vá tomar outro de seus banhos, misere. Sua voz é rouca, porém mais gentil. Certo. O cheiro. Me desculpe por isso. Estou no pé da escada quando Ana desce correndo, quase se chocando comigo. Seus olhos estão cheios de lágrimas e meu coração se aperta. Você está bem? Pergunto, mas ela passa correndo por mim, indo direto para o irmão. Ela balbucia algo sobre pesadelos e acordar apavorada. Vem aqui, meu amor, diz ele, e eu me viro para observá-los. Eu o vejo levantá-la e colocá-la em seu colo, empurrar seu cabelo para trás e beijar sua testa. Foi só um pesadelo, ok? Como os outros. Ana soluça. Ok. Você ainda não lembra sobre o que era? Algumas fungadas. Só que mamãe estava lá. Suas vozes se reduzem a sussurros suaves, e eu me viro para subir a escada. A última coisa que ouço é um encatarrado, está bem, mas você tirou as cascas, e uma resposta profunda e abafada que soa muito como, é claro, meu amor. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais.